Grande abraço para você que se liga no canal DNA, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo vamos falar um pouquinho da CBF, Dorival Júnior, novo técnico da seleção brasileira. Bom, vamos lá. Dorival Júnior é um cara excepcional, ser humano fantástico, muito querido por todos do meio do futebol e sem dúvida nenhuma é merecedor por uma carreira já longínqua, com alguns títulos importantes, principalmente nos últimos anos, né? Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com o Flamengo, campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo, título inédito, fez trabalhos interessantíssimos no Santos, por exemplo, e sem dúvida nenhuma é um nome interessante para assumir a seleção brasileira. Claro que não tem a minha preferência, eu buscaria outros nomes, também não tenho nome definitivo para colocar como o número 1. Vinde a dificuldade que o São Paulo teve aí para buscar um nome, da forma que o futebol brasileiro vem se portando nos últimos tempos. Palmeiras contratou o Abel Ferreira lá em 2020 como uma aposta que virou uma realidade. O Flamengo com o Jorge Jesus, e depois do Jorge Jesus, quantos estrangeiros não tomam conta aqui do futebol brasileiro? E parecia que seria essa também a reta, o sentido que a CBF tomaria. O Tite anunciou que não ficaria depois da Copa do Mundo de 2022, e na minha humilde opinião, acho que a segunda oportunidade de Copa do Mundo para o Tite foi de maneira errada, mas já passou. E essa imperícia dos cartolas da CBF, principalmente do Edinaldo Rodrigues, que é o atual presidente, me incomoda muito, né? Final da Copa do Mundo de 2022 foi lá no final do ano, em dezembro, também uma situação nova. E depois da Copa do Mundo, todo mundo ficou esperando um novo nome para o técnico da seleção. Demorou essa negociação com o Ancelotti, e foi anunciado o Fernando Diniz como interino. Uma situação nova para mim. Eu acho que a seleção brasileira não pode se dar o luxo de esperar por ninguém, é uma convocação, então a pessoa escolhida tem que querer muito estar ali, e o Ancelotti não mostrou nenhum interesse nesse sentido, e se é que ele deu alguma palavra para o Edinaldo, fez o Edinaldo de trouxa. Essa é a grande realidade. E o que me incomoda bastante, sem dúvida nenhuma, é essa falta de comando, né? Porque ele não conseguiu contratar o Carlo Ancelotti, faz parte do processo, mas ele colocou o Fernando Diniz como interino, demitiu o Fernando Diniz, anunciou o Dorival Júnior e sequer teve coragem de sentar na mesa de coletiva ao lado do técnico para explicar algumas situações que todo torcedor está esperando a explicação. Talvez não tenha explicação, né? Por isso ele não sentou lá ao lado do profissional do momento, né? A gente não sabe qual o tipo de segurança, estrutura que o Dorival vai ter daqui para frente. Eu, como torcedor, gostaria de saber qual foi a negociação com o Ancelotti, por que não foi citado o Fernando Diniz em nenhum momento. Eu acho que faltou um pouquinho de respeito com o Fernando Diniz, que também não é um técnico que eu morro de amores. A gente tem que respeitar, sem dúvida nenhuma, atual campeão da Libertadores, mas não gosto desse estilo, e muita gente fez lobby pelo Fernando Diniz, e um trabalho curto, é verdade, mas foi desastroso. E agora a definição do Dorival Júnior, na sua coletiva aí de apresentação, bateu em algumas teclas que todo mundo bate, na reconstrução, nas responsabilidades de todos, não só da comissão, mas também dos jogadores. Mas eu acho que precisa começar lá de cima, né, Dorival? Você está pedindo para o torcedor abraçar a seleção brasileira,
mas nem o presidente da CBF abraça a seleção brasileira, ele não consegue dar satisfação pro torcedor. Na verdade, ele ficou um tempo afastado do comando, a gente não sabe o porquê, é uma outra situação obscura que ninguém entende o porquê isso aconteceu, e o Brasil correu o risco de ficar fora de competições, os times brasileiros fora de competições. Então, essa hierarquia tem que começar lá de cima, tem que ter pulso firme, tem que ter convicção, tem que entender do futebol para você ter resultados. Até acredito que o Dorival possa fazer um bom trabalho, mas com essa estrutura que você tem por trás, esse tipo de profissional, sem nenhum tipo de convicção, sem nenhuma firmeza, já mostra que o trabalho começa sem nenhum tipo de confiança. Como eu falei no início, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Boa sorte para o Dorival, eu acho que ele pode fazer um bom trabalho, mesmo não sendo o meu técnico preferido, mas a única coisa que a gente pode pensar nesse momento é desejar sorte para o Dorival, que é um grande cara, mas dá um pouco de receio, de medo, para que lado o futebol brasileiro tem caminhado, por estar nas mãos de caras sem nenhum tipo de preparação, sem nenhum tipo de... Cara, eu não sei nem o que falar, sem nenhum tipo de satisfação pro torcedor, sem nenhum tipo de convicção. Então isso me assusta um pouco. E é isso, fica boa sorte aí pro Dorival. A gente sabe que é um ano complicado, mas ele tem todas as condições aí de fazer um bom trabalho. Mas fica, sem dúvida nenhuma, a nossa lamentação da CBF, que parece que detesta a seleção, detesta o futebol brasileiro, parece que faz tudo para jogar contra. Se inscreva no canal DNA, deixa nos seus comentários aí se você gosta do nome do Dorival Júnior, quem que você colocaria como técnico da seleção. Deixa o like, dá aquela moral pra gente, tá bom? Tamo junto.